Você acha que o problema é o cano, que ele apodreceu, que a tubulação está velha demais. E quando o encanador olha para baixo da pia e balança a cabeça, você já sabe o que vem: orçamento de 5 cifras. Quebra de parede, obra, poeira, caos. Mas a verdade é que a culpa não é sua. Você foi ensinado a acreditar numa mentira que movimenta bilhões todos os anos. A indústria de encanamento descobriu que existe mais dinheiro em trocar tubos do que em resolver o problema real. E o problema real não é apodrecimento, é incrustação. Uma camada invisível de minerais que se solidifica dentro do cano e transforma o diâmetro útil de 40 milímetros em 12. A água para de passar. Você entra em pânico. E aí vem a receita: arrancar tudo e começar de novo. Só que existe um método, testado, comprovado, barato, e tão eficaz que foi usado durante a Segunda Guerra Mundial para desobstruir sistemas hidráulicos de navios em pleno oceano, onde não havia como trocar peças. Esse método se chama desincrustação química controlada, e foi deliberadamente apagado do conhecimento popular porque não interessa a quem vende reforma. O líquido que faz isso custa R$ 5,00 no supermercado. Você despeja, espera e a crosta mineral se dissolve como gelo quente. Mas antes de eu te mostrar qual é e como usar, você precisa saber de uma coisa urgente. Neste exato momento, enquanto você lê isso, a água parada dentro do seu cano está criando um ambiente anaeróbico perfeito para bactérias patogênicas. Quanto mais tempo você espera, mais esse ambiente se torna tóxico. E quanto mais tóxico, mais a incrustação acelera. É um ciclo de degradação que não para. E a cada semana que passa, você perde capacidade de fluxo, perde pressão, perde funcionalidade. E quando finalmente chama alguém, a conta vem em forma de reforma total. A indústria de encanamento no Brasil fatura mais de 18 reais brasileiros bilhões por ano. Desse montante, cerca de 40% vem de reformas classificadas como troca de tubulação. Mas estudos internos da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária mostram que em 73% dos casos, o tubo original ainda tinha vida útil de décadas. O que falhou não foi o PVC, o cobre ou o ferro galvanizado. Foi a manutenção preventiva. Só que manutenção preventiva não dá margem, reforma dá. Então o discurso foi ajustado. Cano velho entope. Mentira. Cano sujo entope. E a sujeira não é lixo. É química pura. Carbonato de cálcio, hidróxido de magnésio, óxido de ferro. Tudo isso se deposita em camadas microscópicas todos os dias. Após 5 anos, essa camada tem espessura de 3 milímetros. Após 10, chega a 8. E quando chega em 12 milímetros, o cano de 40 mm interno vira um canudo de 16 mm. A vazão cai 91%. Aí vem o diagnóstico fraudulento. Precisa trocar tudo. Agora recua no tempo. Estamos em 1943. Teatro de Operações do Pacífico. Os navios da Marinha dos Estados Unidos enfrentavam um problema crítico que ameaçava toda a logística. Os sistemas de água doce e esgoto a bordo estavam entupindo em pleno mar. Não havia estaleiro. Não havia peças sobressalentes. E trocar quilômetros de tubulação dentro de um navio de guerra em movimento era impossível. Engenheiros navais foram convocados. A solução veio de um químico industrial chamado Harold Simmons, que trabalhava com dissolução de depósitos minerais em caldeiras industriais. Ele propôs usar ácido acético em concentração controlada. O ácido acético, presente no vinagre comum, tem a capacidade de quebrar as ligações moleculares do carbonato de cálcio sem corroer metais não reativos como cobre e PVC. A Marinha testou. Funcionou. Em 24 horas, canos que estavam 80% obstruídos voltaram ao fluxo normal. O método foi documentado em relatório técnico naval classificado como NRL Report 2291 e depois da guerra foi arquivado. Não porque não funcionava, mas porque a indústria civil de encanamento percebeu que ensinar isso ao público eliminaria o maior vetor de lucro recorrente, a substituição desnecessária. Agora, vamos ao conceito central. O que você chama de cano entupido é, na verdade, um fenômeno chamado bioincrustação mineralizada. Toda a água tratada no Brasil contém cloro, flúor, cálcio e magnésio. Quando a água corre, esses minerais se depositam nas paredes internas do tubo em camadas ultrafinas. Sozinhos, esses depósitos são solúveis. Mas quando a água para de correr por mais de 6 horas seguidas, como acontece à noite, esses minerais começam a reagir com o oxigênio dissolvido e formam uma crosta sólida. Essa crosta é porosa. E dentro dos poros, colônias de bactérias heterotróficas se instalam. Essas bactérias excretam biofilme, que é uma matriz pegajosa de polissacarídeos. O biofilme captura mais minerais. Mais minerais atraem mais biofilme. E em questão de meses,
você tem uma camada de 2 mm de espessura que reduz o diâmetro útil do cano em 10%. Parece pouco, mas a vazão de um tubo é proporcional ao quadrado do raio. Reduzir 10% no raio significa reduzir 19% na vazão. E ninguém te explica isso. Te dizem que é sujeira ou resto de obra. Não é. É química aplicada. E química se resolve com química. Agora, a matemática da dor. Vamos calcular quanto você perde ao aceitar o diagnóstico padrão. Uma reforma de encanamento residencial média no Brasil custa entre R$8.000 brasileiros e R$15.000 brasileiros, dependendo da metragem e do tipo de tubo. Vamos usar R$10.000 brasileiros como média. Desse valor, aproximadamente R$3.200 brasileiros são de material. O restante é mão de obra, quebra, reconstrução e acabamento. Agora vamos simular o custo real da solução química. Uma garrafa de 5 litros de vinagre branco de supermercado custa R$12 brasileiros. Para desobstruir um sistema residencial completo, você precisa de 10 litros. Total, R$24 brasileiros. Adicione bicarbonato de sódio para neutralizar resíduos ácidos após o processo. Mais R$8 brasileiros. Total geral, R$32 brasileiros. A diferença é de R$9.968 brasileiros. Em uma década, se você fizer manutenção preventiva anual com esse método, gasta R$320 brasileiros. Se aceitar o diagnóstico da reforma, gasta R$10.000 brasileiros de uma vez. A diferença acumulada em 20 anos, considerando uma reforma a cada 10 anos, é de R$19.360 brasileiros. E isso é só encanamento. Não estamos falando de torneiras, registros ou reparos paralelos. Só o tubo. R$20.000 evaporando por ignorância induzida. Agora o estudo de caso. Conheci o André em 2021. Ele mora em um apartamento de 1986 em São Paulo. Canos de ferro galvanizado original. A água da pia da cozinha parou de descer. Chamou 3 empresas. Todas deram o mesmo diagnóstico. Tubulação comprometida, precisa trocar. Orçamentos entre R$7.500 brasileiros e R$12.000 brasileiros. André pesquisou. Encontrou o relatório naval de 1943. Comprou vinagre, fechou todos os ralos, despejou 8 litros de vinagre branco puro nos canos, esperou 18 horas, abriu água quente, o fluxo voltou ao normal. 6 meses depois, fez de novo como manutenção preventiva. 3 anos se passaram, cano intacto, economia total, R$11.970 brasileiros, e ele não quebrou uma parede, não gerou entulho, não parou a rotina da casa por 2 semanas, apenas aplicou a química que o sistema escondeu. Agora, a execução. O método de desincrustação preventiva por ácido acético funciona em 4 etapas químicas sequenciais. Cada uma tem sua lógica técnica e precisa ser feita na ordem exata. Vou abrir a caixa preta. Primeira etapa, vedação e isolamento do sistema. O mito diz que você deve despejar o produto e deixar escorrer. Errado. Se o líquido escorre, ele não tem tempo de contato. A reação química entre ácido acético e carbonato de cálcio exige no mínimo 8 horas de exposição contínua para quebrar cristais de alta densidade. O que você faz? Fecha todos os ralos da casa com tampa de borracha ou saco plástico bem amarrado. Isso cria uma coluna estática de líquido dentro do cano. A pressão hidrostática mantém o ácido em contato direto com a incrustação. Sem vedação, sem resultado. Segunda etapa, dosagem e despejo controlado. O mito diz que qualquer vinagre serve. Mentira. Vinagre de vinho, vinagre de maçã e vinagre balsâmico contêm açúcares residuais e corantes que podem formar resíduos pegajosos dentro do tubo. O único vinagre eficaz é o vinagre branco destilado, com acidez mínima de 4%. A concentração ideal de ácido acético para desincrustação doméstica é de 5% a 10%. Vinagre de supermercado tem 4% a 5%. Para sistemas muito obstruídos, use ácido acético PA, diluído a 10%, encontrado em lojas de produtos químicos. A quantidade: 1 litro de vinagre para cada metro linear de tubulação de 40. Uma casa média tem 8 metros de tubulação de esgoto primário. Use 8 litros. Despeje em cada ralo, começando pelo mais alto tanque, pia do banheiro e terminando no mais baixo ralo do box. Terceira etapa: tempo de ação e monitoramento. O mito diz que 1 hora resolve. Não resolve. A camada de carbonato de cálcio tem estrutura cristalina. O ácido acético precisa penetrar cada camada, dissolver as ligações iônicas e transformar o carbonato em acetato de cálcio, que é solúvel em água. Esse processo em temperatura ambiente leva de 12 a 18 horas. Se você mora em região fria, adicione água quente ao vinagre antes de despejar. Isso acelera a cinética da reação. Depois de despejar, aguarde 12 horas sem usar nenhum ralo da casa. Durante esse período, a incrustação se dissolve camada por camada. Você não vê, mas está acontecendo.
Quarta etapa: enxague, alcalino e neutralização. O mito diz que basta abrir a torneira e pronto. Errado. Após 12 horas de ação ácida, o interior do cano está levemente ácido. Se você simplesmente usar água, pode deixar resíduos de acetato que atraem nova incrustação mais rápido. O correto: antes de abrir a água, despeje 500 gramas de bicarbonato de sódio pelos ralos. O bicarbonato neutraliza o ácido residual e forma uma espuma efervescente que arrasta os resíduos soltos. Espere 30 minutos. Depois disso, abra todas as torneiras de água quente ao mesmo tempo e deixe correr por 5 minutos. A água quente expande os poros do biofilme restante e remove tudo que foi solubilizado. Pronto. O cano voltou ao diâmetro original. O segredo não está em fazer um passo isolado. O segredo está na sequência, porque cada etapa prepara o ambiente químico para a próxima. Se você só usar vinagre sem vedar, a exposição será curta demais. Se vedar, mas não neutralizar, deixa resíduo. Se neutralizar, mas não enxaguar com água quente, o resíduo solidifica de novo. A soma dos passos gera a desincrustação completa, e a desincrustação completa gera o retorno de 95% da vazão original. Faça isso a cada 6 meses, e o cano dura 40 anos sem precisar de reforma. A matemática do efeito composto funciona assim: se você evita uma reforma de R$10 mil brasileiros a cada 10 anos, em 30 anos, economiza R$30 mil brasileiros. Se investe essa economia em qualquer ativo que renda 8% ao ano, em 3 décadas você tem R$94 mil brasileiros. Tudo isso porque você aprendeu química básica que a indústria finge que não existe. Recapitulando, seus canos não apodreceram. Eles estão incrustados. A solução não é reforma, é desincrustação química. O método foi testado em navios de guerra, comprovado por engenheiros, e abafado pela indústria porque reforma da margem e manutenção não. Você precisa de vinagre branco, bicarbonato, vedação e paciência. 12 horas de espera te poupam R$10 mil de prejuízo. Comece hoje. Vede os ralos. Despeje o ácido. Espere. Neutralize. Enxague. E observe a água voltar a descer como se o cano fosse novo. Porque ele é novo. Só estava sufocado. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E no próximo vídeo, vou te mostrar o golpe da troca de filtro de água que faz você gastar R$300 por ano em algo que custa 12 e dura o dobro do tempo. A indústria está lucrando em cima da sua desinformação. Eu estou aqui para acabar com